A taça de champanhe escorregou dos meus dedos como se o meu mundo inteiro estivesse se esvaindo. Cacos de cristal se espalharam pelo chão de mármore da nossa festa de aniversário. Cada pedaço refletia as mentiras que eu vivi por 3 anos. Fiquei paralisada na porta da nossa sala de jantar, observando meu marido, com quem estou casada há 7 anos, ajoelhar-se para confortar o bebê chorão da minha melhor amiga. As próximas palavras da criança destruiriam tudo o que eu pensava saber sobre minha vida, meu casamento e as pessoas em quem mais confiava. Papai, podemos ir para casa agora, sussurrou a pequena Amanda, enquanto seus bracinhos se estendiam para envolver o pescoço do meu marido com a familiaridade de 1000 histórias de ninar que eu nunca tinha ouvido. A sala ficou em silêncio. 20 convidados se viraram para olhar. Minha melhor amiga, Ritter, ficou pálida como a morte. E meu marido amoroso e dedicado, parecia ter visto um fantasma. Mas era eu quem sentia vontade de morrer. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. 3 horas antes, eu era a mulher mais feliz do mundo. Nossa festa de 7 anos de casamento foi perfeita, exatamente como eu havia planejado, nos mínimos detalhes. Rosas brancas por todos os lados, jazz suave tocando. Nossos amigos e familiares mais próximos se reuniram em nossa linda casa para celebrar o que eu acreditava ser um amor inquebrável. Usei o vestido verde esmeralda que fazia meus olhos brilharem, aquele que meu marido sempre dizia ser o seu favorito. Meu cabelo escuro estava preso em um coque elegante, e eu me sentia radiante. Depois de 7 anos de casamento, eu ainda sentia frio na barriga quando ele me olhava do outro lado de uma sala lotada. Você está absolutamente deslumbrante esta noite, sussurrou minha irmã Rebeca enquanto me ajudava a arrumar a mesa de sobremesas. Juro que você e o Samuel ainda agem como recém-casados. Sorri, com o coração transbordando. Sou a mulher mais sortuda do mundo. Se eu soubesse o quanto estava errada. Samuel se deslocou pela festa como um anfitrião perfeito, charmoso, atencioso, certificando-se de que todos tivessem o copo cheio. Ele era um arquiteto bem-sucedido, alto e bonito, com olhos castanhos gentis que conquistaram meu coração na faculdade. Todos o adoravam, principalmente eu. Discurso, discurso, gritou seu parceiro de negócios, erguendo sua taça de vinho. Samuel riu e me puxou para perto, com o braço quente em volta da minha cintura. Tudo bem, tudo bem. Ele pigarreou enquanto o ambiente se aquietava. Há 7 anos, casei-me com a minha melhor amiga, a minha alma gêmea, o meu tudo. Teresa, você tornou cada dia da minha vida melhor só por estar presente. Os convidados aplaudiram quando ele me beijou no rosto. Senti lágrimas de alegria brotarem em meus olhos. Que venham mais 7 anos, continuou ele. E 70 depois disso. Todos aplaudiram e beberam. Aproximei-me ainda mais do meu marido, respirando seu perfume familiar, sentindo-me segura, amada e completa. Ritter apareceu ao meu lado com Amanda, de 3 anos, no colo. Minha melhor amiga do ensino médio parecia cansada. Ela era mãe solteira desde que o pai de Amanda a deixou quando ela engravidou. Eu tentava ajudá-la o máximo possível, cuidando da Amanda, levando as compras para eles, sendo o apoio de que ela precisava. Esta festa está incrível, disse Ritter, balançando Amanda gentilmente. Você realmente se superou. Eu queria que fosse perfeito, respondi, estendendo a mão para fazer cócegas no queixo de Amanda. A menina riu e escondeu o rosto no ombro da mãe. Mamãe, estou com sono, choramingou Amanda. Eu sei, querida. Vamos para casa em breve, Ritter acalmou. Por que você não a coloca no quarto de hóspedes? Sugeri. Ela pode tirar uma soneca até você estar pronto para ir embora. Ritter hesitou. Tem certeza? Não quero atrapalhar. Não seja boba. Amanda é sempre bem-vinda aqui. Observei Ritter carregando Amanda a escada acima, pensando em como eu queria ter meus próprios filhos. Samuel e eu tentávamos há 2 anos, sem sucesso. O médico disse que não havia nada de errado com nenhum de nós. Às vezes, essas coisas simplesmente levam tempo. Mas ver Ritter com Amanda sempre me fazia doer o coração de saudade.
A festa continuou lindamente. Nossos amigos compartilharam histórias engraçadas sobre Samuel e eu. Meus pais me envergonharam com fotos da infância. E a mãe de Samuel fez um discurso emocionante sobre como eu havia deixado seu filho feliz. Por volta das 10 horas, as pessoas começaram a ir embora. Eu estava na cozinha embrulhando sobras de bolo quando ouvi Amanda chorando lá em cima. A coitada provavelmente estava confusa, acordando em um lugar estranho. Vou dar uma olhada nela, gritou Samuel, já indo em direção às escadas. Continuei limpando, cantarolando baixinho. A festa tinha sido tudo o que eu sonhava. Eu já estava planejando o que faríamos no nosso 10º aniversário. Foi então que ouvi passos na escada. Os passos pesados de Samuel e outros mais leves atrás dele. Ritter devia ter subido para buscar Amanda. Caminhei em direção à sala de jantar para me despedir, ainda sorrindo, ainda radiante de felicidade. E então meu mundo explodiu. Amanda chorava, estendendo os bracinhos desesperados para Samuel. Papai, podemos ir para casa agora? A palavra me atingiu como um golpe físico. Papai. Não o tio Samuel ou o amigo da mamãe. Papai. Observei em câmera lenta os rostos restantes na sala se virarem em direção ao som de vidro se estilhaçando. Minha taça de champanhe jazia em pedaços aos meus pés, mas eu não conseguia sentir os cortes nos tornozelos. Não conseguia sentir nada, exceto o peso esmagador da traição. O rosto de Samuel ficou branco. Ritter parecia prestes a desmaiar. Amanda continuou chorando, confusa com a tensão repentina no ambiente. Teresa, Samuel começou, com a voz trêmula, mas eu não conseguia ouvi-lo por causa do rugido em meus ouvidos. 3 anos. Amanda tinha 3 anos, o que significava? Fiz as contas com clareza cristalina. Samuel e eu estávamos tentando ter um bebê há 2 anos. Amanda tinha 3 anos, o que significava que ela foi concebida há 4 anos. 4 anos atrás, quando Samuel passou pelo que ele chamava de crise dos 25 anos. Quando ele estava distante e mal-humorado, alegando que precisava de espaço para resolver as coisas. Quando ele começou a trabalhar até tarde e a sair com os amigos com mais frequência. Quando ele estava dormindo com a minha melhor amiga. Saia. As palavras saíram como um sussurro, mas cortaram o silêncio como uma faca. Teresa, por favor, deixe-me explicar. Samuel deu um passo em minha direção. Saiam, gritei, com a voz embargada. Saiam todos da minha casa. Os convidados restantes se dispersaram como pássaros assustados. Minha irmã tentou se aproximar de mim, mas levantei a mão trêmula para impedi-la. Você não, Rebeca. Todos os outros. Agora. Samuel parecia querer dizer alguma coisa, mas Ritter agarrou seu braço. É melhor irmos, sussurrou ela, com urgência. Eles partiram juntos. Meu marido e minha melhor amiga, carregando o filho que deveria ter sido meu. O filho que provou que a traição deles já durava anos. Fiquei sozinha na minha linda sala de jantar, cercada pelos restos do que eu pensava ser um casamento perfeito, e senti algo frio e duro se instalar no meu peito, onde meu coração costumava estar. Eles achavam que podiam me enganar. Achavam que poderiam guardar o segredo para sempre, bancando a família feliz pelas minhas costas enquanto eu bancava a esposa dedicada e amiga solidária. Mas cometeram um erro crucial. Me subestimaram. Enquanto eu varria os cacos de vidro com as mãos trêmulas, minha mente já estava trabalhando, planejando, calculando. Eles queriam destruir a minha vida. Tudo bem, mas eu garantiria que pagassem por cada mentira, cada traição, cada momento de felicidade que roubaram de mim. O jogo estava apenas começando, e eu pretendia vencer. A casa parecia um túmulo depois que todos foram embora. Sentei-me no chão da sala com meu lindo vestido de aniversário, cercada por taças de vinho vazias e guardanapos amassados, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Amanda chamou Samuel de papai. As palavras ecoavam na minha cabeça como um disco quebrado. Peguei meu celular com os dedos trêmulos e abri minha galeria de fotos. Havia centenas de fotos dos últimos 3 anos, reuniões familiares, festas de aniversário, jantares casuais em que Ritter e Amanda se juntaram a nós. Percorri-os com novos olhos, procurando pistas que eu tivesse perdido. Ali,
A mão de Samuel no ombro de Heather na festa de 2 anos de Amanda. Seu sorriso gentil enquanto ajudava Amanda a apagar as velas. O jeito como ele sempre parecia saber exatamente o que ela precisava antes mesmo de Heather pedir. Como eu tinha sido tão cega? Meu telefone vibrou. Uma mensagem do Samuel: por favor, me deixe ir para casa. Precisamos conversar. Fiquei olhando para a mensagem até as palavras se confundirem. Lar. Ele chamava aquele lugar de lar, mas agora tinha outro lar, não é? Com Heather e Amanda. Com sua família de verdade. Eu respondi: não. Preciso de tempo para pensar. Outro zumbido: eu te amo, Teresa. Por favor, não desista de nós. Quase ri. Ele me amava tanto que vivia uma vida dupla há anos. Ele me amava tanto que me deixava acreditar que eu era o mundo dele enquanto ele construía outro pelas minhas costas. Desliguei o celular e subi as escadas para o nosso quarto. Tudo parecia igual: a foto do nosso casamento no criado mudo, as roupas do Samuel no armário, o livro que ele estava lendo do seu lado da cama. Mas tudo parecia um adereço de uma peça que eu estava representando sem saber. Abri a gaveta do criado mudo dele, procurando o quê? Evidências. Provas. Encontrei o passaporte dele, alguns recibos antigos, uma caixinha de veludo que eu nunca tinha visto antes. Minhas mãos tremiam ao abri-la. Dentro havia uma delicada pulseira de prata com um pequeno pingente. Uma pulseira de menina. A pulseira da Amanda. O recibo ainda estava na caixa, comprado há 3 meses em uma joalheria cara no centro da cidade. Na mesma semana em que Samuel me disse que trabalharia até tarde em um grande projeto. Afundei na cama, agarrando a pulseira. Ele estava comprando presentes para a filha enquanto eu planejava nossa festa de aniversário. Enquanto eu sonhava com os filhos que teríamos juntos um dia. As lágrimas vieram então, lágrimas quentes e raivosas que pareciam que nunca iriam parar. Chorei pelo casamento que pensei ter, pela amiga em quem pensei poder confiar, pela mulher ingênua que acreditou em finais felizes. Mas por baixo da dor, algo mais estava crescendo, algo frio, calculista e absolutamente furioso. Eles me fizeram de boba. Durante anos, me olharam nos olhos e mentiram. Deixaram que eu tomasse conta do filho deles, levasse as compras para eles, oferecesse apoio emocional a Heather, uma mãe solteira em dificuldades. A humilhação doeu mais do que a traição. Quantas pessoas sabiam? Quantos dos nossos amigos sabiam do segredo? Será que todos estavam rindo de mim pelas costas? Pensei em todas as vezes que Samuel cancelou planos de última hora, em todas as emergências de trabalho que o mantiveram fora até tarde. Em todos os fins de semana em que ele alegava que precisava ajudar Heather com alguma coisa no apartamento dela. Ele não estava ajudando-a a consertar uma torneira que vazava. Ele estava brincando de casinha com sua família secreta. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez era Heather. Teresa, me desculpe. Eu nunca quis que você descobrisse dessa forma. Podemos conversar? Fiquei olhando para a mensagem dela, lembrando de todas as vezes que ela chorou no meu ombro por estar sozinha. De todas as vezes que ela me agradeceu por ser uma amiga tão boa, por estar sempre presente para ela e Amanda. Ela lamentou ter sido pega. Eu respondi: não há nada para falar. Você fez sua escolha há 3 anos. A resposta dela veio imediatamente: não é o que você pensa. É complicado. Complicado, como se houvesse alguma explicação que pudesse tornar isso aceitável. Como se houvesse alguma versão dessa história em que eles não fossem os vilões e eu não fosse a vítima. Mas eu já estava farta de ser a vítima. Fui até o meu escritório em casa e abri meu laptop. Se eles quisessem jogar, eu também poderia jogar. Mas eu ia jogar para ganhar. Samuel era um arquiteto de sucesso com uma reputação a zelar. Heather trabalhava como coordenadora de marketing para uma organização sem fins lucrativos voltada para a família. Ambos construíram vidas cuidadosamente, que dependiam de serem vistos como pessoas boas, morais e confiáveis. O que aconteceria se essas vidas cuidadosamente construídas desmoronassem? Comecei a fazer listas: os clientes do Samuel, seus parceiros de negócios, suas associações profissionais. Os colegas de trabalho da Heather, seu chefe, os membros do conselho da sua organização sem fins lucrativos.
nossos amigos em comum, nossas famílias, nossos círculos sociais. Todos que precisavam saber a verdade sobre quem realmente eram. Mas eu precisava ser inteligente, calculista. Se eu fosse destruí-los, precisava fazer direito. Precisava de evidências, documentação, provas que não pudessem ser negadas ou explicadas. Abri um novo documento no meu computador e o intitulei Projeto Vingança. Então, comecei a planejar a queda deles. Não dormi naquela noite. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café que havia esfriado horas antes, e fiz planos. A primeira coisa que eu precisava era de provas, evidências reais e inegáveis do caso deles e da filiação de Amanda. Sem isso, seria apenas a minha palavra contra a deles, e eles poderiam interpretar isso como um mal-entendido ou a ilusão de uma esposa ciumenta. Às 6 horas da manhã, liguei para minha advogada, Mildred Bennett. Ela havia cuidado da compra da nossa casa e dos nossos testamentos. Uma mulher de 50 e poucos anos, perspicaz e prática, que não tolerava tolos. Teresa, ainda é muito cedo. Está tudo bem? Preciso ver você hoje. É urgente. Claro. Você pode estar aqui às 9 horas. O escritório de Mildred ficava no centro da cidade, todo de madeira escura e cadeiras de couro que cheiravam a sucesso. Ela olhou para o meu rosto e me serviu uma xícara de café forte. Conte-me tudo, ela disse simplesmente. Contei-lhe toda a história, a festa de aniversário, as palavras de Amanda, os anos de mentiras. Mildred ouviu sem interrupção, tomando notas com sua caligrafia precisa. Quero o divórcio, terminei. E quero garantir que Samuel não receba um centavo a mais do que lhe é legalmente devido. Mildred recostou-se na cadeira. Antes de mais nada, precisamos estabelecer a paternidade. Sem isso, isso é apenas especulação. Como fazemos isso? Teste de DNA. Mas precisaremos de uma amostra da Amanda, e isso será complicado se Ritter não cooperar. Pensei nisso. E se eu conseguisse algo com o DNA da Amanda? Um copo em que ela bebeu, um brinquedo com o qual ela brincou? Possível, mas a cadeia de custódia seria questionável. É melhor se pudermos fazer isso oficialmente. Mildred bateu a caneta no bloco de notas. Tem outro problema. Se Samuel é o pai da Amanda, ele está evitando pagar pensão alimentícia há 3 anos. Essa é uma questão legal que pode ter consequências sérias para ele. Uma centelha de satisfação aqueceu meu peito. Que tipo de consequências? Penhora de salário, apreensão de bens, possível pena de prisão dependendo do valor devido. E se ele estiver deliberadamente escondendo sua paternidade para evitar obrigações de pensão alimentícia, isso é fraude. Ótimo, eu disse e falei sério. Mildred ergueu uma sobrancelha. Teresa, entendo que você esteja brava, mas precisamos ser estratégicos. Se você parecer vingativa, isso pode te prejudicar no processo de divórcio. Não sou vingativo, respondi calmamente. Sou minucioso. Depois de sair do escritório da Mildred, fui de carro até o escritório de arquitetura do Samuel. Eu já tinha ido lá dezenas de vezes ao longo dos anos, em festas da empresa, levando almoço para ele, buscando-o para jantares. A recepcionista, Mônica, me conhecia bem. Senhora Giovanni, que bom vê-la. O Samuel está em reunião, mas eu posso. Na verdade, estou aqui para te ver, eu disse com meu sorriso mais radiante. Estou planejando uma festa surpresa para o aniversário do Samuel no mês que vem, e preciso conferir a agenda dele para ter certeza de que escolhi a data certa. Mônica sorriu radiante. Ah, que maravilha! Ele tem tanta sorte de ter você. Se ela soubesse. Você poderia imprimir o calendário dos últimos meses? Quero ter certeza de que não vou cumprir nenhuma reunião importante com clientes ou prazos. Claro. Mônica abriu a agenda de Samuel no computador. Devo voltar para janeiro? Na verdade, você poderia voltar mais no tempo? Talvez até o ano passado. Quero ver o padrão das temporadas mais movimentadas dele. Enquanto Mônica imprimia meses da agenda cuidadosamente documentada de Samuel, eu me sentia como um detetive reunindo evidências. Cada reunião tardia, cada visita de fim de semana, cada viagem de negócios agora seriam examinados.
Aqui está, disse Mônica, me entregando uma pilha grossa de papéis. Espero que a festa seja maravilhosa. Ah, sim, assegurei-lhe. Será absolutamente inesquecível. Em seguida, dirigi até o condomínio da Ritter. Eu já tinha estado lá inúmeras vezes, mas agora eu o via com outros olhos. Era um lugar agradável, agradável demais para alguém que ganhava um salário de organização sem fins lucrativos e não tinha pensão alimentícia. Estacionei do outro lado da rua e esperei. Às 11h30, Ritter apareceu com Amanda, indo em direção ao carro dela. Eu o segui de longe enquanto eles dirigiam até o consultório do pediatra. Enquanto eles estavam lá dentro, liguei para o consultório do meu celular. Olá, aqui é a tia da Amanda, eu disse com uma voz um pouco diferente. Estou atualizando os registros médicos da nossa família. Você poderia confirmar o nome do pai da Amanda para fins de seguro? Desculpe, mas não posso fornecer informações sobre pacientes por telefone, respondeu a recepcionista. Claro que entendo. Você poderia confirmar se o nome do pai no arquivo começa com S? Só quero ter certeza de que temos a papelada correta. Houve uma pausa. Senhora, a senhora precisará comparecer com a devida identificação e autorização da mãe da criança para acessar os registros médicos. Desliguei, frustrado, mas não surpreso. Os registros médicos eram protegidos por um bom motivo. Eu teria que encontrar outro jeito. Eu o segui do consultório médico até um pequeno parque. Amanda correu direto para o parquinho enquanto Ritter sentou em um banco, parecendo exausta. Observei Amanda tocar do meu carro, observando seus movimentos, seus maneirismos. Ela tinha os olhos do Samuel. Como eu nunca tinha reparado nisso antes. Meu telefone tocou. O nome do Samuel apareceu na tela. Deixei cair na caixa postal e ouvi a mensagem: Teresa, por favor. Sei que você está brava e tem todo o direito de estar, mas precisamos conversar sobre isso como adultos. Vou voltar para casa hoje à noite, quer você queira ou não. Esta casa também é minha. A casa dele. A nossa casa. A casa que compramos juntos com o sonho de enchê-la de filhos. Filhos que ele já tinha tido com outra pessoa. Dirigi para casa e passei a tarde revisando nossos registros financeiros, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contas de investimentos, tudo o que consegui encontrar. Mildred estava certa. Eu precisava ser minucioso. O que descobri me deixou furioso: saques em dinheiro que coincidiam com o aniversário e o Natal da Amanda. Cobranças em lojas de brinquedos e roupas infantis que Samuel havia explicado como presentes para os filhos de seu sócio. Um pagamento mensal recorrente para uma creche chamada Sunshine Daikari que eu nunca questionei, pois Samuel cuidava da maior parte das nossas finanças. Ele sustentava sua família secreta com o nosso dinheiro. Meu dinheiro, da conta conjunta que meu salário ajudava a financiar. Imprimi tudo e organizei em pastas bem organizadas. Evidências de fraude financeira. Prova de que ele vivia uma vida dupla há anos. Às 6h, ouvi a chave do Samuel na porta da frente. Eu estava sentado à mesa da cozinha, cercado de papéis, quando ele entrou. Ele estava com uma aparência horrível, barba por fazer, roupas amassadas, olheiras. Teresa, disse-lhe suavemente. Obrigado por me deixar voltar para casa. Esta não é mais sua casa, respondi, sem tirar os olhos dos extratos bancários. Só estou deixando você pegar suas coisas. Ele sentou-se à minha frente e estendeu a mão para mim. Eu a puxei. Por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Que você me traiu por 4 anos? Que você tem uma filha da qual nunca me contou? Que você anda roubando da nossa conta conjunta para sustentar sua outra família? Samuel estremeceu. Não é roubo. É meu dinheiro também. É mesmo? Finalmente olhei para ele, e ele se encolheu diante do que quer que tenha visto nos meus olhos. Eu estava fazendo algumas contas, Samuel. Algumas contas muito interessantes. Deslizei um papel sobre a mesa. Isso é quanto você gastou com Amanda e Ritter nos últimos 3 anos. Creche, roupas, brinquedos, contas médicas, compras de supermercado. Quer adivinhar o total? Ele olhou para o papel e empalideceu. $47.000. Continuei.
Dinheiro que saiu da nossa conta conjunta. Dinheiro que eu ajudei a ganhar. Dinheiro que você gastou com sua família secreta enquanto me dizia que precisávamos ter cuidado com nossas finanças porque estávamos economizando para nossos futuros filhos. Teresa, eu estou. Não terminei. Minha voz estava mortalmente calma. Também encontrei o recibo da joia. A pulseira que você comprou para Amanda. Na mesma semana em que você me disse que não podíamos nos dar ao luxo de sair de férias porque os negócios estavam fracos. Samuel escondeu o rosto nas mãos. Eu nunca quis que isso acontecesse. Qual parte? O caso? Engravidá-la? Mentir para mim por 4 anos ou ser pego? Tudo isso, ele sussurrou. Eu te amo, Teresa. Eu sempre te amei. Eu ri, e o som foi amargo até para os meus ouvidos. Você tem um jeito engraçado de demonstrar isso. Começou como um erro, disse ele, desesperado. Ritter e eu estávamos passando por momentos difíceis. Você e eu brigávamos por causa de filhos, e ela estava se sentindo sozinha depois que o ex foi embora. Era para ser só uma noite, mas... não estava. Não. E quando ela me disse que estava grávida? Ele olhou para mim com olhos suplicantes. Eu queria te contar. Tentei terminar tantas vezes, mas Amanda, ela é minha filha. Eu não podia simplesmente abandoná-la. Então, você me abandonou. Eu nunca te abandonei. Eu fiquei. Eu te escolhi. Você escolheu mentir para mim, corrigi. Você escolheu me deixar acreditar que eu era sua esposa, quando na verdade eu era apenas sua desculpa. Você escolheu me deixar cuidar da sua filha enquanto fingia ser tia dela. Você escolheu me deixar apoiar minha melhor amiga em sua difícil vida de mãe solteira, enquanto você era o pai o tempo todo. Desculpa, ele disse, engasgado. Sinto muito, Teresa. Sei que não mereço, mas, por favor, você pode me perdoar? Podemos tentar resolver isso? Olhei para ele por um longo momento. Aquele homem que eu amei por 7 anos. Aquele homem em quem eu havia confiado meu coração, meu futuro, meus sonhos. Não, eu disse simplesmente. Teresa, por favor. Quero você fora desta casa amanhã à noite. Leve o que precisar, mas não leve nada que seja meu. Já troquei as fechaduras do meu escritório e do cofre. Você não pode simplesmente me expulsar. Esta casa também é minha. Na verdade, posso. Deslizei outro papel sobre a mesa. Liguei para Mildred hoje. Você sabia que o adultério afeta a divisão de bens neste estado? Principalmente quando há fraude financeira envolvida. O rosto de Samuel ficou branco. Você está se divorciando de mim. Estou destruindo você, corrigi. Há uma diferença. Ele me encarou como se nunca tivesse me visto antes. Essa não é você, Teresa. Você não é vingativa. Você é gentil, perdoadora e idiota. Aparentemente idiota o suficiente para acreditar nas suas mentiras por 4 anos. Levantei-me e juntei meus papéis. Mas não sou mais idiota. O que você vai fazer? Sorri, e senti como se estivesse congelado. Vou garantir que todos saibam exatamente quem você realmente é: seus clientes, seus parceiros de negócios, sua família, todos que acham que você é um homem tão bom e honesto. Você vai arruinar minha carreira. Você deveria ter pensado nisso antes. Você arruinou a minha vida. Caminhei em direção à escada e parei. Ah, e Samuel, talvez seja melhor você chamar um advogado. Porque quando o Estado descobrir que você está sonegando pensão alimentícia há 3 anos, você vai precisar de um. Deixei-o sentado à mesa da cozinha, cercado pelas evidências de sua traição, e subi as escadas para fazer as malas. A guerra havia oficialmente começado. Samuel foi embora na noite seguinte, exatamente como eu havia pedido. Ele havia arrumado suas roupas e pertences pessoais com o ar derrotado de um homem que sabia ter perdido tudo. Observei da janela do andar de cima enquanto ele carregava o carro, sentindo apenas uma fria satisfação. Ele tentou falar comigo pela última vez, parado na porta com lágrimas nos olhos. Eu sei que você me odeia agora, disse ele. Mas um dia, quando não estiver tão bravo,
talvez se lembre de que fomos felizes um dia. Talvez se lembre de que eu te amei. A única coisa de que me lembrarei, respondi, é que você é um mentiroso e um trapaceiro. Todo o resto foi só encenação. Agora a casa era minha novamente, silenciosa, limpa e livre da presença dele. Caminhei pelos cômodos, recuperando meu espaço, planejando meus próximos passos. Mildred havia protocolado os papéis do divórcio naquela manhã. Samuel seria notificado em seu escritório no dia seguinte, diante de seus colegas e clientes. Eu havia solicitado especificamente esse horário. Mas o divórcio foi só o começo. Passei o dia fazendo ligações, enviando e-mails, plantando sementes que logo se transformariam na destruição profissional de Samuel. Era incrível a rapidez com que as pessoas mudavam de ideia quando descobriam a verdade sobre alguém em quem confiavam. Minha primeira ligação foi para o maior cliente do Samuel, a Giovanni Development Corporation. A ironia do nome não me passou despercebida. Eles estavam construindo um resort familiar, e o arquiteto-chefe vinha escondendo a própria família há anos. Senhor Giovanni, eu disse ao presidente da empresa, achei que o senhor deveria saber que meu marido, Samuel, tem vivido uma vida dupla. Ele tem uma filha de 3 anos que nunca assumiu publicamente e tem usado os recursos da empresa para sustentar sua família secreta. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Senhora Giovanni, essas são acusações gravíssimas. Tenho documentação, assegurei-lhe. Registros bancários, recibos, fotografias. Achei que você gostaria de saber antes que se torne de conhecimento público. No final do dia, a Giovanni Development convocou uma reunião de emergência para revisar o contrato de Samuel. Minha segunda ligação foi para a Agência Estadual de Execução de Pensão Alimentícia. Forneci o nome completo de Amanda e os dados de Samuel. Eles me garantiram que uma investigação começaria imediatamente. Se a paternidade for comprovada e ele estiver evitando pagar pensão alimentícia, disse-me a assistente social, podemos exigir pensão alimentícia, juros e multas. Também podemos penhorar salários e apreender bens. Quanto tempo isso normalmente leva? Assim que tivermos a confirmação do DNA, agiremos rápido. O Estado não gosta de pais irresponsáveis. Perfeito. Minha terceira ligação foi para o chefe da Ritter na organização sem fins lucrativos. Fui mais sutil, expressando preocupação com a situação pessoal da Ritter e se isso poderia afetar sua capacidade de representar uma organização focada em valores familiares. Só acho que você deveria saber, eu disse cuidadosamente, que Ritter está envolvida em um caso de longa data com um homem casado. Não tenho certeza se isso se alinha com a missão da sua organização. A conversa foi breve, mas eu conseguia ouvir a preocupação na voz do chefe dela. Organizações sem fins lucrativos viviam e morriam por suas reputações. Qualquer indício de escândalo poderia custar-lhes doadores e financiamento. Agora, eu estava me preparando para a segunda fase do meu plano. Convidei todo o nosso círculo social para um jantar neste fim de semana. Todos os amigos que estiveram presentes na nossa comemoração de aniversário, além de alguns outros. O convite foi cuidadosamente redigido. Junte-se a mim para um jantar íntimo enquanto compartilho algumas notícias importantes sobre mudanças recentes na minha vida. Sua amizade e apoio significam tudo para mim neste momento difícil. Todos aceitaram. Estavam curiosos, preocupados, ansiosos para ajudar a amiga a superar qualquer crise que ela estivesse enfrentando. Não faziam ideia de que estavam ali para testemunhar a execução social de Samuel e Ritter. Passei a quinta-feira fazendo compras para o jantar, selecionando o cardápio com o mesmo cuidado que outrora dedicava ao planejamento da nossa comemoração de aniversário. Mas, desta vez, eu não estava celebrando o amor. Estava celebrando a justiça. A manhã de sexta-feira trouxe os primeiros frutos do meu trabalho. Samuel ligou, com a voz trêmula de raiva. O que você fez? A Giovanni Desenvolvimento acabou de me demitir. Eu disse a verdade, respondi calmamente. Achei que eles mereciam saber que tipo de homem estavam empregando. Você destruiu minha carreira. Aquele era meu maior cliente. Você destruiu sua carreira quando decidiu viver uma vida dupla. E não apenas uma vida dupla, você dormiu com a minha melhor amiga. Eu só fiz questão de que as pessoas descobrissem. Teresa, por favor. Tenho uma filha para sustentar agora. Preciso desse emprego. A ironia era deliciosa.
Você deveria ter pensado em sustentar sua filha há 3 anos. Mas não se preocupe, o Estado garantirá que você a sustente agora, esteja você empregado ou não. Desliguei diante dos seus protestos hesitantes e liguei imediatamente para Mildred. Samuel foi demitido do seu maior cliente, relatei. Como isso afeta o nosso processo de divórcio? Isso pode até funcionar a seu favor, disse Mildred. Se a renda dele cair significativamente, ele terá menos condições de lutar por seus bens. E se ele não puder pagar pensão alimentícia, o Estado vai puni-lo ainda mais duramente. Ótimo! E o teste de DNA? Entrei com uma petição para exigir a interposição do recurso. Dadas as circunstâncias, acho que conseguiremos, principalmente com o apoio da Agência de Execução de Pensão Alimentícia. Tudo estava se encaixando perfeitamente. Na sexta-feira à tarde, recebi uma ligação da minha irmã Rebeca. Teresa, acabei de saber do Samuel. Você está bem? A notícia já estava se espalhando. Exatamente como eu havia planejado. Estou melhor que bem, eu disse a ela. Estou livre. Não acredito que ele fez isso com você. E com a Ritter, eu nunca gostei dela. Sabe, sempre houve algo de falso nela. Quase sorri. Rebeca nunca tinha mencionado que não gostava de Ritter antes, mas as pessoas adoram reescrever a história quando escândalos surgem. Você vem ao meu jantar amanhã à noite? Perguntei. Vou contar para todo mundo de uma vez. Não quero ficar repetindo a história. Claro. Você precisa de ajuda com alguma coisa? Basta trazer seu apetite por drama. A noite de sábado chegou fresca e clara. Eu havia passado o dia preparando e cozinhando a refeição favorita do Samuel com amarga ironia. Esta seria sua última ceia em nosso círculo social. Queria muito que fosse memorável. Os convidados chegaram pontualmente às 7, Rebeca e seu marido Tom, nossos amigos de faculdade Marcos e Jennifer, o parceiro de negócios de Samuel, David, e sua esposa Susan, minha colega de trabalho Grace e vários outros. Samuel e Ritter estavam notavelmente ausentes, embora eu não esperasse que eles aparecessem. Onde está o Samuel? Perguntou Jennifer enquanto eu servia os coquetéis. Ele vai trabalhar até tarde de novo. Samuel não vai se juntar a nós, eu disse com um sorriso misterioso. Explico tudo durante o jantar. A conversa fluiu facilmente no início. Todos estavam curiosos sobre as minhas notícias importantes, mas foram educados demais para insistir. Elogiaram a comida, perguntaram sobre o trabalho, fofocaram sobre amigos em comum. Esperei até a sobremesa para soltar minha bomba. Quero agradecer a todos por terem vindo esta noite, comecei, de pé à cabeceira da mesa. A amizade de vocês significou tudo para mim ao longo dos anos, e é por isso que eu queria que vocês ouvissem isso pessoalmente. A mesa ficou em silêncio. Todos se inclinaram para a frente, expectantes. Samuel e eu estamos nos divorciando. Suspiros e murmúrios de choque ecoaram pela mesa. Sei que isso é uma surpresa, continuei. Fiquei certamente surpresa quando descobri que meu marido, com quem estou casada há 7 anos, está tendo um caso com minha melhor amiga, Ritter, há 4 anos. A taça de vinho de Jennifer bateu na mesa com um tilintar. O rosto de David empalideceu. Mas essa não é a parte mais chocante, eu disse, com a voz firme e calma. A parte mais chocante é que eles têm uma filha de 3 anos juntos, a menininha que eu cuido, compro presentes e trato como sobrinha. Na verdade, ela é filha do meu marido. O silêncio era ensurdecedor. Eu conseguia ver as engrenagens girando em suas mentes, lembrando-se de todas as vezes que tinham visto Samuel com Amanda, de todas as reuniões familiares em que ele bancava o tio carinhoso. Descobri na nossa festa de aniversário, continuei. Quando Amanda chamou Samuel de o papai na frente de todo mundo. Aparentemente, guardar o segredo dele se tornou demais para uma criança de 3 anos. Rebeca estava chorando. Grace parecia furiosa. David olhava para o prato como se quisesse desaparecer. Queria que todos soubessem porque o Samuel provavelmente vai tentar distorcer essa história. Ele vai inventar desculpas, alegar que foi um erro, tentar minimizar o que fez. Mas eu tenho provas, extratos bancários mostrando que ele o sustenta com o nosso dinheiro. Recibos de presentes que ele comprou para Amanda enquanto me dizia que não tínhamos dinheiro para comprar as coisas.
Documentação das mentiras dele que remontam a anos. Marcos finalmente recuperou a voz. Teresa, sinto muito. Não tínhamos ideia. Claro que não. Eles foram muito cuidadosos, muito sorrateiros, muito bons em me fazer parecer a idiota que não conseguia ver o que estava acontecendo em seu próprio casamento. Sentei-me novamente, tomando um gole de vinho. Só queria que você soubesse a verdade antes que os boatos comecem a circular. O Samuel já foi demitido da Giovanni Development. O Estado está processando por pensão alimentícia atrasada, e eu estou levando tudo o que ele tem a oferecer no divórcio. Ótimo, disse Grace, com veemência. Ele merece tudo o que está recebendo. O resto da noite foi dedicado a dissecar a traição de Samuel e Ritter. Meus amigos se uniram a mim, compartilhando sua indignação, oferecendo apoio e prometendo cortar todos os laços com o casal infiel. Quando todos foram embora, a destruição social de Samuel e Ritter estava completa. A notícia se espalharia por todo o nosso círculo em poucos dias. Eles seriam párias, rejeitados, o casal sobre o qual todos cochichavam e com quem ninguém queria se associar. Enquanto eu lavava a louça, senti uma profunda satisfação se instalando no meu peito. Isso era só o começo. Samuel achou que tinha perdido tudo ao ser demitido, mas não fazia ideia de quanto mais ainda estava prestes a perder. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido: você está destruindo pessoas inocentes. Amanda não merece isso. Ritter. Ela tinha conseguido um novo número de telefone, provavelmente na esperança de evitar as consequências. Respondi: Amanda merece um pai que não seja mentiroso nem trapaceiro. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de decidir dormir com meu marido, Ritter. A resposta dela veio rápida: Samuel te ama. Cometemos um erro, mas ele te ama. Não o destrua por causa de um erro. Um erro. 4 anos de mentiras, enganos e traições foram um erro. Respondi: observe-me. Então bloqueei o número e fui dormir, já planejando meu próximo passo. A guerra estava longe de acabar. A manhã de segunda-feira trouxe notícias que fizeram meu café ter gosto de vitória. Mildred ligou com uma atualização que me fez sorrir pela primeira vez em dias. O teste de DNA foi acelerado, disse ela. O advogado de Samuel o aconselhou a obedecer em vez de contestar. Uma decisão inteligente, considerando que a alternativa seria uma ordem judicial. Quanto tempo até termos resultados? 72 horas. Mas Teresa, tem mais uma coisa. A agência de execução de pensão alimentícia agiu mais rápido do que eu esperava. Eles já congelaram as contas bancárias do Samuel enquanto aguardam os resultados do exame de paternidade. Coloquei minha xícara de café na mesa, saboreando o momento. Todos eles? Todas as contas que conseguiram encontrar. E eles penhoraram o carro dele. Se o DNA confirmar o que já sabemos, eles vão processá-lo por 3 anos de pensão alimentícia, além de multas. Estamos falando de uma dívida de 6 dígitos. A ruína financeira de Samuel estava acontecendo ainda mais rápido do que eu esperava. Mas eu ainda não tinha terminado. Naquela tarde, fui de carro até a creche da Amanda, a mesma creche Sunshine que Samuel vinha financiando secretamente. Liguei antes, fingindo ser um familiar preocupado. Sou tia da Amanda, disse-o à diretora, uma mulher de aparência gentil, na casa dos 50 anos. Estou ajudando a atualizar a papelada da família. Você poderia confirmar quem consta como pai da Amanda nos seus registros? O diretor hesitou. Desculpe, mas só posso discutir essa informação com os pais. Claro, eu entendo completamente. Fiz uma pausa e então acrescentei casualmente: só quero ter certeza de que tudo está em ordem antes da audiência de custódia. Os olhos dela se arregalaram levemente. A audiência de custódia? Ah, você não sabe. Os pais da Amanda estão passando por problemas legais. Só estou tentando ajudar a resolver a papelada. Suspirei dramaticamente. É uma bagunça quando famílias se desfazem. Saí da creche sabendo que, em poucas horas, a equipe estaria fofocando sobre o drama familiar de Amanda. A notícia se espalharia para outros pais, criando outro círculo de pessoas que sabiam a verdade sobre Samuel e Ritter. Terça-feira chegou a fase de mídias sociais da minha campanha.
Tomei cuidado para não postar nada diretamente que pudesse parecer vingativo e desesperado. Em vez disso, curti e comentei postagens de amigos que compareceram ao meu jantar. Quando Jennifer postou um status vago sobre estar chocada com pessoas que você achava que conhecia, comentei: às vezes, as pessoas mais próximas de nós são as melhores em esconder quem realmente são. Obrigada pelo seu apoio neste momento difícil. Quando Grace compartilhou um artigo sobre estatísticas de infidelidade, acrescentei: é verdade. A traição já é ruim o suficiente, mas as mentiras que a acompanham são o que realmente destroem a confiança. Cada comentário foi cuidadosamente elaborado para parecer solidário e grato, em vez de amargo. Mas eles cumpriram seu propósito: manter a história viva na mente das pessoas, garantindo que a reputação de Samuel e Heather continuasse a ruir. Na quarta-feira de manhã, Mildred ligou com a notícia que eu estava esperando. Os resultados do DNA chegaram. Samuel é definitivamente o pai da Amanda. A agência de pensão alimentícia está tomando providências imediatas para penhorar o salário dele e confiscar os bens. E a parceria comercial dele com David? É aí que as coisas ficam interessantes. David está me ligando a manhã toda. Aparentemente, o contrato de sociedade do Samuel tem uma cláusula de moralidade. David quer tirá-lo dali, mas está preocupado com as implicações legais. Sorri. David era sócio de Samuel há 5 anos. Eles haviam construído o escritório de arquitetura juntos, e era a principal fonte de renda de Samuel. O que você disse ao David? Que ele deveria consultar o próprio advogado. Mas, cá entre nós, acho que Samuel está prestes a perder mais do que apenas o casamento. Naquela tarde, recebi uma visita inesperada. Heather estava parada na minha porta, com uma expressão abatida e desesperada. Amanda não estava com ela. Precisamos conversar, ela disse. Pensei em bater a porta na cara dela, mas a curiosidade venceu. 5 minutos. Ela me seguiu até a sala de estar e sentou-se nervosamente na beira do sofá, onde já havia se sentado tantas vezes antes como minha amiga. Você tem que parar com isso, disse ela sem rodeios. Samuel perdeu o emprego. As contas dele estão congeladas, e agora David está falando em dissolver a sociedade deles. Você está destruindo ele. Não vou destruí-lo, respondi calmamente. Só estou garantindo que as pessoas saibam quem ele realmente é. Amanda precisa do pai. Se você arruiná-lo completamente, como ele vai sustentá-la? A ironia era de tirar o fôlego. Amanda precisou do pai há 3 anos. Onde estava a sua preocupação então? Os olhos de Heather se encheram de lágrimas. Eu sei que te machucamos. Sei que o que fizemos foi errado, mas Amanda é inocente de tudo isso. Você tem razão. Amanda é inocente, e é por isso que ela merece algo melhor do que pais mentirosos e trapaceiros. O Samuel quer deixar a esposa por mim, Heather explodiu. Ele ia te contar tudo depois do seu aniversário. Tínhamos tudo planejado. Olhei para ela. Você está mentindo. Não estou. Ele me ama, Teresa. Ele ama Amanda. Ele só ficou com você porque se sentia culpado. As palavras me atingiram como golpes físicos, mas mantive a expressão neutra. Se for verdade, então fiz um favor a ele descobrindo primeiro. Agora ele está livre para ficar com você sem o peso da culpa. O rosto de Heather se contraiu. Você não entende. Meu emprego está em risco. As pessoas estão falando. A creche da Amanda está fazendo perguntas. Você não está prejudicando só Samuel. Você está nos prejudicando também. Ótimo, eu disse simplesmente. Ela me encarou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Essa não é você, Teresa. Você não é cruel. Você tem razão. A antiga Teresa não era cruel. A antiga Teresa era crédula, ingênua e estúpida o suficiente para acreditar que seu melhor amigo e marido eram boas pessoas. Mas aquela Teresa se foi. Levantei-me, sinalizando que nossa conversa havia terminado. Vocês têm 2 minutos restantes. Heather também se levantou, o desespero deixando sua voz estridente. O que você quer? Dinheiro? Um pedido de desculpas? O que será preciso para você impedir isso?
Quero que você sofra, eu disse baixinho. Quero que você perca tudo, assim como eu perdi. Quero que você saiba como é ter sua vida destruída por pessoas em quem você confiava. Nós nunca quisemos. Saia. Minha voz estava fria. E não volte mais. Depois que ela foi embora, servi-me de uma taça de vinho e sentei-me no meu jardim, pensando no que ela tinha dito. Samuel já estava planejando me deixar de qualquer maneira. A traição deles não era apenas sobre sexo ou mesmo amor. Era sobre a minha substituição completa. Saber disso deveria ter doído mais, mas, em vez disso, só me deixou mais determinado a levar isso até o fim. Quinta-feira trouxe o dominó final. David me ligou pessoalmente, algo que ele nunca tinha feito antes. Teresa, desculpe incomodá-la, mas preciso lhe perguntar uma coisa sobre Samuel. O que você quer saber? É verdade que ele tem usado recursos da empresa para despesas pessoais? Tenho revisado nossos livros contábeis e há algumas irregularidades. Sorri. Samuel tinha sido descuidado ao conciliar as finanças pessoais e profissionais. Não tenho certeza, David. Você teria que perguntar ao Samuel sobre isso. Estou perguntando porque o Samuel não é exatamente confiável agora. A voz de David estava tensa. Se ele anda desviando o dinheiro da empresa, eu sugeriria que você contratasse um contador forense, eu disse, prestativa. Eles são muito bons em encontrar irregularidades financeiras. Depois que desliguei, senti uma profunda satisfação. Samuel não estava apenas roubando do nosso casamento, ele também estava roubando do seu sócio. David encontraria as provas, e Samuel enfrentaria acusações criminais, além de tudo mais. Na sexta-feira à tarde, Mildred ligou com a atualização final. Acabou, disse ela. Samuel concordou com todos os nossos termos. Ele fica com as roupas e os pertences pessoais. Você fica com a casa, os investimentos e a maior parte dos bens líquidos. Ele também concordou em pagar pensão alimentícia por 3 anos. E os negócios dele? O David está comprando a parte dele por uma ninharia. O Samuel precisa do dinheiro para pagar os honorários advocatícios e a pensão alimentícia. Ele está basicamente recomeçando do zero. Fechei os olhos, sentindo um peso sair dos meus ombros. E Ritter? Perdeu o emprego ontem. Aparentemente, o conselho da organização sem fins lucrativos decidiu que ela não era a pessoa certa para a missão de valores familiares deles. Perfeito. Naquela noite, sentei-me na minha linda casa, minha casa agora, e abri uma garrafa de champanhe. Não para celebrar o amor desta vez, mas para celebrar a justiça. Meu telefone vibrou com uma última mensagem de Samuel: espero que você esteja feliz agora. Respondi: estou chegando lá. Depois, bloqueei o número dele e apaguei todas as fotos dele do meu celular. O sol da manhã entrava pelas janelas do meu escritório em casa enquanto eu dava os retoques finais no meu mais recente projeto. Eu havia aberto um negócio de consultoria ajudando outras mulheres a lidar com processos de divórcio, e estava prosperando. Aparentemente, havia muitas mulheres precisando de alguém que entendesse a traição e soubesse como reagir. A campainha tocou e, ao abri-la, encontrei um entregador com um grande buquê de flores. Teresa Giovanni? Esse sou eu. O cartão era da minha mais nova cliente, uma mulher cujo marido vinha desviando dinheiro do negócio em comum para financiar seu vício em jogos de azar. Obrigada por me ajudar a recuperar minha vida, dizia. Sorri, arrumando as flores em um vaso. Ajudar outras mulheres a resgatar seu poder havia se tornado minha paixão. Cada caso era diferente, mas a satisfação de ver traidoras enfrentarem as consequências nunca cansava. Meu telefone tocou. O nome de Mildred apareceu na tela. Boas notícias, disse ela sem rodeios. Samuel foi condenado a 6 meses de prisão por peculato. O depoimento de David foi particularmente prejudicial. E Ritter? Ainda desempregada. Dizem que ela voltou a morar com os pais. A pensão alimentícia de Samuel mal cobre as necessidades básicas de Amanda. Senti uma pontada de algo que talvez fosse simpatia por Amanda, mas passou rápido. Era melhor para a garotinha saber a verdade sobre os pais do que crescer ouvindo as mentiras deles. Tem mais uma coisa, continuou Mildred. O advogado do Samuel entrou em contato.
Ele quer saber se você estaria disposto a escrever uma referência de caráter para a audiência de sentença dele. Eu ri. Ri mesmo. O que você disse a ele? Que você consideraria isso por $50.000 pagos adiantado. E, estranhamente, eles recusaram. Depois de desligar, andei pela casa, admirando as mudanças que havia feito: móveis novos, pintura nova, fotos de família que não mostravam mais o rosto mentiroso de Samuel. Agora era realmente minha, um santuário construído sobre a verdade em vez da mentira. A antiga Teresa se sentiria culpada pela queda de Samuel. Ela se perguntaria se teria ido longe demais, sido dura demais, destruído demais. Mas a antiga Teresa era fraca. Ela acreditava em contos de fadas, finais felizes e na bondade de pessoas que não mereciam sua confiança. A nova Teresa sabia mais. Ela entendia que, às vezes, a única maneira de obter justiça era fazer a própria justiça. Ela sabia que quem destrói a vida dos outros merece ter a própria vida destruída em troca. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Rebeca: almoço hoje. Tenho notícias sobre você sabe quem. Eu respondi: mal posso esperar para ouvir. A rede de fofocas que eu havia cultivado com tanto cuidado ainda fornecia atualizações sobre a contínua queda de Samuel e Ritter. Era mesquinho, talvez, mas eu havia conquistado o direito de ser mesquinho. Enquanto me preparava para o almoço, me vi no espelho. Eu parecia diferente agora, mais forte, mais perspicaz, mais confiante. A mulher ingênua que planejara aquela festa de aniversário havia sumido, substituída por alguém que conhecia seu próprio valor e não deixaria ninguém diminuí-lo. Algumas pessoas podem chamar o que eu fiz de cruel ou vingativo. Podem dizer que eu fui longe demais, que a vingança está abaixo de mim. Mas essas pessoas nunca foram traídas pelas duas pessoas em quem mais confiavam no mundo. Nunca descobriram que toda a sua vida foi construída sobre mentiras. Nunca sentiram o peso esmagador de perceber que tinham sido enganadas por pessoas que deveriam amá-las. Eu não me arrependia. Samuel e Ritter tinham feito suas escolhas e agora estavam vivendo com as consequências, assim como eu estava vivendo com as minhas. A diferença era que minhas consequências incluíam liberdade, segurança financeira e a satisfação de saber que a justiça havia sido feita. As consequências deles incluíam pobreza, exílio social e a consciência de que suas ações haviam destruído não apenas a minha vida, mas a deles. Ao trancar a porta da frente e sair para encontrar Rebeca, sorri. Era um dia lindo, e eu tinha uma vida linda. Uma vida construída sobre a verdade em vez de mentiras, força em vez de ingenuidade e justiça em vez de confiança cega. A antiga Teresa poderia tê-los perdoado eventualmente. Ela poderia ter encontrado uma maneira de seguir em frente sem destruí-los em troca. Mas a velha Teresa se foi. E eu estava muito melhor por isso. A guerra havia acabado e eu havia vencido completamente. A traição de Samuel e Ritter lhes custará tudo: suas reputações, suas carreiras, sua segurança financeira e seu lugar na comunidade que todos compartilhávamos. Enquanto isso, eu emergi mais forte, mais rico e mais sábio. Aprendi que, às vezes, a melhor vingança não é seguir em frente e viver bem. Às vezes, é garantir que as pessoas que nos prejudicaram paguem o preço integral por suas escolhas. Enquanto dirigia em direção ao restaurante, pensei em Amanda. Ela tinha 4 anos agora, idade suficiente para começar a se perguntar por que o papai morava em outro lugar, por que a mamãe chorava tanto, por que eles tiveram que se mudar para a casa dos avós. Um dia, ela descobriria a verdade sobre como o egoísmo e as mentiras de seus pais destruíram muitas vidas. Ela entenderia que ações têm consequências, que a traição tem um preço e que algumas pessoas revidam quando você tenta destruí-las. Seria uma lição valiosa. Afinal, a verdade sempre aparece no final, e quando isso acontece, as pessoas que viveram mentiras não têm mais onde se esconder. Eu tinha certeza disso. O jogo acabou e eu ganhei todas as